Salve galera, tudo bem? Edson Rodrigues aqui do Cria Cristo e tô aqui com mais uma convidada, né? Essa convidada é uma convidada muito importante na nossa trajetória, tá? Ela é a Luciene Martins. É Luciene Martins? Olha só, hein? Nossa! Luciene Martins, ela é líder do Ministério de Dança, né? Da igreja no qual eu congrego, tá? O Ministério de Dança ele chamava Yeshua, não é isso? Sim. Então, se as pessoas talvez procurar, vocês vão encontrar como Yeshua. Mas nós estamos tendo uma mudança lá na igreja e os ministérios, todos os ministérios vão ser Eterna Adoração, tá? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Ministério Yeshua e Eterna Adoração, encontrar a companhia de dança Eterna Adoração nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, tem em todos os lugares aí, tá? Se você não achar como Eterna Adoração, você vai lá como Cia de Dança Yeshua, tá? Como tá tendo essa transição, você vai poder encontrar com os dois nomes, nos perdoe, tá? Mas nós ouvimos a voz de Deus e seguimos a orientação dele. Ele mandou trocar o nome, não somos nós que vamos discutir esse assunto, tá bom? E a gente vai conversar hoje sobre dança, né? Eu tenho falado com vocês de arte profética da igreja, que não é só artes plásticas, não é só música, não é só instrumental, lá nós temos dança também. E ela é a líder de dança, né, da igreja, e nós vamos ter um bate-papo aqui falando um pouco de dança para vocês entenderem, tá? Você quer contar um pouco da sua história? Vamos lá então, pode contar pro pessoal aí. Olá galera, meu nome é Luciene Martins, como já foi apresentada pelo senhor Edson. Eu sou pastora também e líder da Cia de Dança Eterna Adoração, agora que era Yeshua, agora é Eterna Adoração. Bom, eu já danço já há uns 10 anos, né? E vou falar para vocês que ser líder de dança não é tão fácil como a gente imagina, né? Que é só pegar um grupo, montar e ir lá dançar, não é assim. Passei por algumas provas, porque para chegar até ser liderança, até você ser líder de pessoas, não é fácil, são várias cabeças, são pensamentos diferentes, mas o Senhor é aquele que nos sustenta e nos direciona, né? Então hoje eu estou com essa equipe de 24 pessoas. 24 pessoas? Você já chegou a ter mais que 24? Tinha 28 pessoas. 28 pessoas. É uma equipe grande, gente. Lá tem que fazer um rodízio, né? Rodízio. Uma escala. Escala Para ver quem dança, na hora que dança, o dia que dança, tá? E assim, eu vou colocar algumas coisas que eu sei e ela responde, tá? Quantas pessoas estão aguardando para entrar, para ver se vão conseguir entrar, né? Não é se vai entrar, tá, gente? Vocês vão entender no decorrer se vão conseguir entrar, né? Porque tudo lá na nossa igreja tem audição, tá? Uma das coisas que precisa ter na sua igreja, quando você trabalha com arte, né? Você precisa ter uma audição. Então ela tem audição. Como funciona a sua audição lá? Audição e regulamento, né? Então, a primeira pessoa tem que participar de um seminário que a gente tem, é dado pela nossa liderança do Ministério de Louvor e pelo nosso pastor. A gente tem que passar por esse seminário, é obrigatório, é um seminário de adoração. E depois nós temos o regulamento. Para você entrar, você precisa estar encaixado nesse regulamento. O liderado, se ele não está apto a obedecer, a seguir regulamento, ele não está apto para participar de nada. Então a gente que é líder, a gente tem que ter a sensibilidade de olhar o liderado e saber se ele realmente é capaz para estar nesse ministério. Entendi, então tem que ter o regulamento. Tem que ter o regulamento. Não é, porque assim, às vezes as pessoas veio falando sobre arte na igreja e aí pode alguém pensar que é só ir lá, dia da arte. Não. Não, tem que ter um regulamento, porque às vezes as pessoas olham como algo bonito. É bonito, eu também quero fazer, mas às vezes ela não está preparada para aquilo. Então, ao invés de você trazer uma bênção para ela, você acaba trazendo uma maldição, porque ela acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. Entendi. Então só é bonito porque tem o regulamento, né? Não é só isso. Não, eu digo assim, porque se não tivesse o regulamento, não teria regra. Não, se não souber seguir regra, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Só que fora o regulamento, a gente tem um seminário. Eu acho que o primeiro de tudo, para
pessoa querer entrar em algum departamento, tanto arte, como dança, quanto louvor, tudo o que tiver dentro da sua igreja, que eu não sei o que é na sua igreja, mas na nossa, se trata de adoração, é isso. Você tem que saber e entender o que é adorar. Por que você está naquele lugar e para que você está naquele lugar. Porque nós somos instrumentos. Sim. E as pessoas olham para nós como espelho de algo. Claro. Então a gente tem que saber o que está refletindo, o que você está refletindo, o que nós estamos refletindo. É isso que tem que estar na nossa mente. O que vamos refletir para essas pessoas? Nós usamos a ferramenta da arte. Da arte. Mas é papel nosso, da liderança, depois mostrar para ele que não é só... Não, por que ela está fazendo aquilo? Por que ela está fazendo aquilo. Tem que saber, eu tenho que entender. Verdade. Eu também concordo com a pastora, se eu também não concordasse, estava fora, né? Gente, o negócio estrala. Porque assim, a gente como liderança, a gente está falando aqui de que a ZAC, ela chama bastante gente, chama bastante atenção. Isso é óbvio, né? A nossa igreja hoje, eu posso dizer que ela se destaca porque a gente trabalha com todas as manifestações artísticas, né? E nós somos convidados para dar palestras sobre essas manifestações. Claro, cada um dentro da sua expertise, mas nós somos. E aqui a gente está falando que sim, tem como trazer pessoas, trazer jovens para a igreja através da arte. Sim. Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Só que quando ela chega aqui, o líder tem que estar preparado. Sim, para ser sensível e ensinar essas pessoas, porque não é simplesmente entrar, né? Às vezes ela é apta para cantar, não para dançar, mas ela está ali porque é bonito, o público gosta, então eu vou porque é mais chamativo. Não, a gente tem que estar sensível para saber também qual é o chamado da pessoa e não fazer ela entrar no lugar errado. Isso a gente tem que aprender. Tem que aprender. Com o tempo, né? Tem que aprender. Nós estamos aqui para ensinar a vocês que querem ter um ministério assim, tá? Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, né? Você pode pontuar, assim, falar algum tipo de dificuldade hoje porque para trazer para a pessoa que vê o ministério, por exemplo, do tamanho do Yeshua, do tamanho do Ministério Eterna Adoração, nós estamos se adaptando. Todo mundo que vem na igreja quer entrar no ministério de dança. Ou louvor ou dança. Né? Ou louvor ou dança. Né? Todos. Todo mundo que chega lá quer um ou outro. E aí, qual que é a dificuldade quando a pessoa chega? Porque dificuldade de trazer nós não temos. Concorda? Eu acho que a maior dificuldade nossa como líder é falar o primeiro não. É a primeira dificuldade. A gente não consegue olhar para a pessoa porque você não conhece a pessoa quando ela chega. Então você não sabe se ela realmente tem um chamado, se ela só gosta e quer estar lá porque gosta ou porque quer fazer amizade. Como é um grupo que tem bastante jovens, a gente também tem essa dificuldade. Da pessoa falar, eu sou amiga de tal pessoa, então deixa eu participar, né? Ou eu gosto muito disso, deixa eu fazer. Então a primeira coisa que você precisa saber o horário e o momento certo de você falar um não. Não é o momento, você precisa primeiro aprender. Então a primeira dificuldade minha que eu tive no momento com o Ministério de Dança foi essa, de aprender a falar não no momento certo. Outra dificuldade é saber que eu trabalho com crianças, jovens e pessoas já casadas e com homens. Nossa, ó, posso dar uma pausa? Gente, olha o tamanho disso. Ela falou 28, esclarece pro pessoal, 28 são jovens, não, 28 é jovens e adultos, 28. E com as crianças que são nos envases de 12 crianças. Então, olha o tamanho, né? Fora as crianças que estão para entrar, né? Isso. Então, são cabeças diferentes. Porque eu acho que para você que trabalha com isso, você tem que ter uma forma de falar para a pessoa. Porque o nosso objetivo é trazer pessoas para Cristo. E de maneira nenhuma a gente quer lançar elas fora. Então tem que ter um certo jeito de falar. O jeito e o cuidado por esse pensamento, o pensamento que você teve agora. De achar, a gente está trazendo e não quer lançar fora, mas por não querer lançar fora, querer colocar ela no lugar que ela não é para estar. Também tem esse ponto, né? Tem esse ponto também, né? Que muito erro de líder, de pastores, é isso. De querer encaixar a pessoa onde não é para ela estar com medo de perder ela, dela sair da igreja e acontecer algo. E não, ao contrário, você vai trazer vida para essa pessoa porque você vai ensinar ela e ela vai entender onde está o lugar dela. Aí ela vai fazer as coisas fluírem bem aonde é o chamado dela.
Não adianta colocar onde ela não está, querido. Não vai fluir bem e vai acabar atrapalhando você que é líder. Sim. Né? Porque você tem que tomar conta dela e de mais 27. Então é complicado. Capacitar pessoas para a dança. O que você acha sobre isso? Porque a gente vai para muitas igrejas, a gente não está aqui para criticar a igreja nenhuma, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas a gente vê que as pessoas, elas mostram que elas não são capacitadas. Não sei se a palavra é assim. Eu nem acredito que seja capacitada, mas preparadas. Preparadas? É a palavra certa? É. Porque com você é diferente. Eu vejo que você procura bailarinos para dar aula na dança, né? Então, eu vejo você procurando bailarinos para dar aula de dança, só que bailarinos que têm uma como que eu posso dizer? Eles têm uma maneira diferente de dar aula. Sim, o primeiro passo é você colocar pessoas que estejam na mesma visão que você, Tá. no mesmo propósito que você. Eu não posso pegar uma pessoa para dar aula relacionada à igreja, como a gente está falando de igreja. De igreja, Eu né? não posso pegar uma pessoa para te ensinar algo se lá no circular ela dança um funk. Não tem como. Não tem como. A gente está falando de uma dança profética, a gente pode até incluir o balé, mas é mais dança profética. Até porque balé não desce até o chão. Não, Né? não desce até o chão. Então a gente tem que se preocupar com quem a gente traz para dar aula. Mas então isso é um ponto. Por exemplo, se você vai arrumar um professor de dança, o balé ou a dança contemporânea seria, digamos, o caminho para começar a dançar uma dança profética, no caso. Sim. E a gente precisa aprender, porque foi que nem a gente aprende no seminário de adoração, queridos. Se você não tem na sua igreja, comece a implantar. A gente aprende que a unção, ela anda com a técnica. Não adianta você só ter unção e não ter técnica. Não adianta você querer trazer as pessoas através da sua dança se você não estuda para isso. A gente precisa estudar para isso, se capacitar. Eu acho que vocês perceberam que eu tenho a mesma opinião que ela. Vocês entenderam por quê, né? Então a gente fala a mesma língua. Na nossa igreja, vocês já viram falar bastante sobre você saber desenhar e você ser chamado para o desenho, mas você também tem que se especializar naquilo. Se especializar. Né? E é da obrigação do líder procurar essa capacitação. A gente dá a direção, mas se a pessoa quer, ela tem que buscar. Porque hoje o que mais tem, gente, é vídeos no YouTube, vídeo no Instagram, em qualquer rede social que você entra tem vídeos falando, a gente está falando de dança, sobre dança. Se você não pode ainda no momento, porque não é barato, né? Eu falo para os pessoal da minha equipe de dança que eles têm que agradecer a Deus pelo professor que a gente tem, porque ele cobra um valor simbólico, mas não é barato. Mas só que se a gente está disposto a fazer algo e é para Deus, a gente tem que estar disposto a pagar um valor. Porque se é qualquer outra coisa, você abre mão de muitas coisas para fazer aquilo. Uhum. Então para Deus não pode ser diferente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas de passeio, né, de almoço caro, né, de shopping, por algo que você está fazendo para agradar a Deus e através da sua vida ganhar outras pessoas. E a gente Então, descobre até a vale prioridade da pessoa. Descobre até a prioridade da pessoa. Mas eu acho que a partir do momento que você entra na equipe, a sua prioridade tem que estar nela. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode fazer. Pode. Uma pessoa que dança funk, Sim. ela, com direcionamento, tá? Com direcionamento de um pastor, de um líder capacitado, ela consegue continuar dançando, só que não dançando funk, dançando para Cristo? Consegue. Se a gente tiver um ensinamento com ela, ela se arrepender, se converter, eu acho que até ela mesma não vai sentir mais bem fazer isso. Porque, gente, não tem essa que as pessoas falam, tudo é dança, tudo é pra Deus. Não. Tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Verdade. Você não vai chegar numa igreja e dançar um funk e falar isso é pra Deus, porque não é. Porque o funk, ele tá ali pra mostrar o corpo, né? Ele sensualiza. A nossa dança pra Deus não é isso. Então, com ensinamento, sim. A gente ensinando, mostrando para a pessoa dentro da Bíblia, sim, ela pode ser. Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu acho que é bem claro que existe um mercado de dança lá fora, né? E eu bato no ponto aqui, não é trazendo o mundo para a igreja. Não é trazendo o mundo para a igreja. Porque os dons artísticos vêm de Deus. Então você fala assim, você está trazendo o dom para a igreja? Não. Você está pegando o dom e dando para o mundo.
Não é isso? Então, a primeira coisa que eu penso em relação à dança é assim, será que eu, usando o evangelho, né, e a dança profética, eu conseguiria converter meninas que estão, de alguma forma, aí, dançando no mundo, digamos assim, até o chão, usando o seu corpo para sensualizar, trazer essa menina para a igreja e mostrar para ela que ela consegue dançar para Deus. Mas isso tem padrões também, né? Tem padrões. Tudo tem regras, ensinamento, e a pessoa tem que seguir cada uma delas. Eu não consigo. Eu sei que é uma pergunta imbecil e idiota, mas a roupa que ela dança lá, ela não tem como dançar aqui, né? Acho que não, isso é óbvio, né? Não tem como. Isso tem que. Não, eu tô falando assim, isso tem que deixar claro pra como ela. Porque, como eu te falei no começo, nós somos um espelho. A gente reflete algo das pessoas. A partir do momento que você é líder, se você não se põe no papel de líder, não se põe uma roupa adequada, não fala com palavras adequadas e não ensina direito, tudo vai ser cobrado de você. Entendi. Então, se a pessoa chegar e ir para a igreja e dançar dessa forma, a culpa é da pessoa, mas a culpa também é do líder. Gente, ó, deixa eu deixar um negócio bem claro aqui que eu não falei. Ela como eu posso dizer? Você é a CEO da igreja, né? É porque ela é pastora, líder da igreja. Então, olha a importância para você que é líder, o que eu estou falando. Eu estou falando com a pastora líder, né? O esposo dela é o pastor da igreja, tá? Para vocês entenderem. Por que eu estou falando isso? Você acha qual é a importância hoje como pastora, tá? Não como líder. A importância dos ministérios, vamos colocar assim, a arte na igreja no geral. O que você acha que é importante? Por que é legal? O que você acha mais fácil? Por que você acha mais fácil trabalhar dessa forma? Olha, primeiro porque a gente sempre gostou, né? Uhum. Eu sempre gostei, a gente veio, eu já vim desde os 15, 16 anos que eu danço. O pastor Levi também já dançava, né? Quando ele veio, ele já dançava. Então a gente sempre priorizou fazer as coisas de Deus com aquilo que Ele nos deu, com as ferramentas que Ele nos deu. Né? Então, é cantar, é dançar, é pintar. Eu acho que uma coisa agrega a outra. Todos os ministérios da igreja estão para agregar um ao outro, não para um sobressair mais que o outro, não. Mas com todos ligados junto ao mesmo propósito, para que o reino de Deus venha a se prevalecer na vida das pessoas através da nossa vida. Essa daí você matou agora, né? Usar os dons de Deus como ferramenta, olha, para você que é líder, acho que essa daí dá pra pôr no Instagram, não dá não? Usar os dons como ferramenta acho que... E todos ligados, né? Não tem essa, um ministério maior que o outro. Todos nós temos que estar unidos no mesmo propósito. E é uma impressão minha, quando uma pessoa ela começa a fluir em um dom, ela acaba fluindo em outros. Porque a gente não foi chamado para ter um dom só, né? Eu falo assim tem porque... pessoas que focam nisso, né? O meu dom é só cantar, mas quem falou que o seu dom é só cantar? A partir do momento que você começa a fluir num dom, os dons começam a fluir, né? Eu falo porque a gente canta junto também, né? No Ministério de Louvor. Então, olha que louco, eu canto junto no Ministério de Louvor e aí eu tenho domingos, eu tenho cultos que eu vou pintar e ela canta também no Ministério de Louvor e tem cultos que ela vai dançar. Então, é legal falar isso, porque quando você começa a levar o seu liderado a fluir nos dons, os dons começam a fluir não só no liderado, como na igreja, né? Porque a gente vê que tem pessoas que fluem várias coisas lá na igreja, né? Tem pessoas que dançam e vai no teatro e atua, assim, é um ator da Globo, né? O nome da igreja fala, né? É uma eterna adoração. Uma eterna adoração, Uma eterna adoração, é um grupo puxando o outro. O nome da igreja a gente deixa em off, porque a gente flui nisso, né? A gente flui na adoração. Então a gente estudamos adoração, a gente pesquisamos adoração, nós fluímos em adoração e os dons de adoração é como se tivesse impregnado na gente, né? A gente não consegue falar. Algo bom, tão bom assim, de você parar e pensar, nossa, olha o que a dança, porque eu não vou falar que é minha, que é de Deus, mas olha o que através da minha vida tem gerado em outras pessoas. Porque a gente, com os nossos sonhos, acaba gerando outras pessoas, né? Sim. Então é na dança, é na arte, é na música, a gente consegue gerar sonhos de outras pessoas.
pessoas que entram na igreja falam, nossa, pra mim acabou, mas na música ela consegue achar algo, ela fala, não, eu tô aqui, eu posso fazer, na dança a mesma coisa. Tem pessoas que estão na dança e falam, eu não queria dançar. Entendi. Já entrou senhoras na nossa dança que falou, nossa, eu não era capaz de fazer. Então é capaz sim, só é a pessoa Nossa, se então dispor. você conseguiu pegar a criança de quantos anos? A mais nova tem 4. 4. E chegou a pegar um idoso. Não é idoso, né? Ah. Idoso não, Não. né? Mas Dos 40 e 40. 45. Gente, 46 olha só, eu falo assim porque eu tenho orgulho de estar aqui com ela, tá? É um ministério na igreja que é muito, muito promissor, tá? Não é aqui rasgando seda. Se vocês pesquisarem aí, o penúltimo congresso, ela faz um congresso de dança. Olha só, na igreja ela tem um congresso só de dança. O último congresso de dança, penúltimo, vamos falar do último agora, não, do penúltimo. Quantos grupos de dança você convidou? 8 grupos de dança para um congresso. O último agora? 8, 9. E a gente nem fez na igreja porque já não cabia mais. Já não cabia mais. Então, assim, a nossa igreja cabe entre 100 e 150 pessoas, 200 pessoas, tá? Ela fez, no penúltimo, ela fez um congresso, olha só, de dança, 8 grupos, não comportava. Teve mais que 200? Teve, porque teve gente pra fora, saiu pelo mais de 200 pessoas. Gente, nós não somos uma igreja grande não, tá? 200 pessoas. No último teve que ir para uma escola porque já não comportava mais. Então assim, o que a gente está falando não é uma ficção, né? A gente está falando o que acontece, o que a gente vive, tá? Então, vidas estão sendo salvas através da dança. Existe, né, gente? Existe. Porque às vezes as pessoas, até na internet, me falam de algo, ou fala que tem uma expertise de algo, mas quando você vai ver na íntegra, ela não está vivendo isso. Porque na realidade, a gente hoje, igreja, como igreja, as pessoas têm entendido mais isso. Antigamente não era tão aceito a dança dentro da igreja, justamente por causa desse pensamento. Eu estou dançando para mostrar o corpo. Não. Tem que ser diferenciado o que a gente faz dentro da igreja e o que a gente faz no circular. E o nosso propósito dentro da igreja é alcançar almas. Como cantar, como pintar, é alcançar almas. Então, o nosso templo, a nossa vida, o nosso corpo é para isso, para alcançar, através da nossa dança, alcançar vidas. Então, hoje você assiste no YouTube, vários programas, vários ministérios de dança, porque isso tem crescido muito. Então, com isso tem ajudado algumas igrejas, alguns pastores a entenderem o porquê da dança dentro da igreja. E sabendo diferenciar, sabendo direcionar os liderados, o que é uma dança sensual lá fora e o que é dançar aqui, porque eu falo sempre, quando eu trago um tema, por exemplo, dança, tem na Bíblia. E eu não sei qual o motivo que as pessoas têm uma dificuldade de fazer o que não está na Bíblia, mas elas não fazem o que está na Bíblia. Tá na Bíblia. Né? Foi falado para mim uma vez, uma pastora falou para mim, né? Não quero que montem um grupo de mulheres de dança, porque vocês vão para mostrar o corpo. E não é isso. Não é. Eu sou casada, queridos, tá? Já tenho 19 anos e eu não danço para mostrar meu corpo para ninguém. E as minhas lideradas também não dançam para mostrar o corpo para ninguém. O nosso intuito é realmente adorar e agradecer o nome do Senhor através da nossa dança. É difícil porque quando você fala assim do corpo, vem até um assunto que a gente fala muito na igreja, né? Porque Davi estava vindo dançando e Mical estava na janela falando, você está mostrando o corpo? Ô Davi, ô rei, ô segundo o coração de Deus está mostrando o corpo. Não, ele estava adorando, ele estava agradecendo. Ele estava alegre, então, é um assunto que é complicado falar, né? Porque se eu ficar falando desse assunto, vai ter muita Mical olhando esse vídeo e falando... Líderes, por favor, não escutem Mical, escutem o que Deus tem para vocês. Sejam sensíveis à voz do nosso Deus. Porque é complicado, né? Você deixar de fazer algo que pessoas, como exemplo como Davi, fez por achar que alguém vai usar o corpo. Se você tiver uma liderança capacitada e conseguir direcionar o pessoal, é claro que eles não vão mostrar o corpo. Até porque você tem como que é as vestes lá que você chama? Figurino.
Gente, eu trabalho com arte, pelo amor de Deus. O figurino é importante nisso, né? E toda vez que a gente vai fazer, a nossa preocupação é essa. Será que vai marcar alguma coisa no corpo? Porque o nosso intuito não é mostrar nada pra ninguém. Sim. O corpo de ninguém. O figurino passa, Então, o figurino passa por você, pela sua... Então, se pode, se é justo, se é transparente, tudo isso a gente já... Então, a direção, ela tem que participar, concorda comigo? Isso é certeza. A pessoa tem que estar envolvida nisso. Não, porque assim, eu falo para a liderança, entendeu? E aí, às vezes, a liderança fala assim, não, mas como que eu vou implantar um ministério desse na minha igreja? O líder, ele tem que estar presente em todas as etapas. Em todas as decisões que é tomada. Você pode separar, delegar algumas funções, mas o líder tem que estar ciente de tudo. Nada pode acontecer sem autorização dele. Em qualquer ministério, Qualquer ministério. Então, se o líder ele tem vontade de implantar um ministério desse, por exemplo, que nem o seu, para atrair pessoas, eu vou falar assim, atrair, não sei se é o termo correto, tá? Mas se o evangelho, se Jesus não for para atrair o pecador, eu não sei mais para que serve. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas essa maneira de falar, essa maneira de agir não é a correta. Se o evangelho não for para atrair pessoas e tirar ela do pecado, eu não sei para que serve. Então vamos falar assim, para o líder atrair pessoas para a igreja, através da dança ou através de qualquer ministério, ele tem que se capacitar primeiro. Com certeza. Porque não tem como eu pegar um liderado e falar, vem aqui que eu vou te ensinar, se eu não sei o que eu vou ensinar para ele. A primeira coisa que ela tem que fazer é estudar para isso. Tá. Então, seja música, seja arte, seja dança, seja o que for, se capacitem, porque não tem como você ser líder se você não entende, você não sabe. Você está há quanto tempo Na dança? na Com a CIA de Dança e Eterna Adoração são 4 anos. 4 anos. Mas eu já danço já há uns 10, 15 anos. Tá. Uma pergunta para a gente terminando já, tá, gente? Para não ficar cansativo. É replicável? Como assim? Nós conseguimos ensinar um outro líder a fazer o que nós fazemos? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Conseguimos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, a unção é intransferível. Nós não estamos falando de unção. Nós estamos falando da expertise que a gente conseguiu através do tempo e que nós conseguimos, sim, com certeza, ensinar pessoas a fazer isso na igreja dela, se esse líder, claro, tiver o interesse. Porque não é só achar bonito, né? A pessoa tem que ir atrás, da mesma forma que nós fomos, ela tem que ir atrás e eu estou falando isso com a pastora Luciene, por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida. Será que eles conseguem mesmo replicar isso? É 100% replicável. 100% replicável, tá? Já acontece isso, é realidade, né? Até mais no Mudação, porque é bem maior, tá? É bem grande. Lá na minha igreja, eu pinto um mais um, e aí, porque é um ministério que hoje ainda tem muita dificuldade de entrar, né? Mas a dança jamais não, ela tem uma facilidade das igrejas maior. E você já faz isso, né? Já replica, já treina outros líderes para poder... Por isso a importância do seminário de adoração. A nossa líder sempre fala quando é aberto para outras igrejas, porque a gente precisa capacitar outros líderes. Às vezes a pessoa tem até um chamado, mas ela tem medo. E a nossa preocupação é, será que é isso mesmo para mim? Será que vão olhar para mim e falar que eu não posso? Imagina uma gordinha ser líder de dança e dançar? Será que eu sou capacitada? Eu vou deixar uma coisa para vocês aqui. Líderes, ou vocês que ainda querem ser líderes, não deixem ninguém abortar os sonhos de vocês. Ixi. Se está no seu coração, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem ladrão de sonho dentro da igreja? Tem ladrão de sonho dentro da igreja. Tem Então, não. joio e trigo, né? Tem não. Tem. Eu vou terminar fazendo a última pergunta aqui. Homem dança pra Deus? Dança, com certeza. Melhor do que mulher, muitos homens, viu? É mesmo? Você tem. Eu posso chamar de bailarino? Bailarino. Você tem bailarino lá? Tem 4 bailarinos. E
como eu posso dizer, sem ofender ninguém, são afeminados? Homem é homem, casado. Homem, gente, homem. Tem casado e tem um jovem. Entendi. Você tem homens casados já, com filhos e família. E dança. E jovens também que dançam. Você acha que tem algum problema? O homem. Foi o que a gente falou desde o início, é o ensinamento, né? Uhum. Mas não tem problema nenhum. O homem que dançar. Não tem. Nada. Não É tão requebra, lindo, gente. não requebra até o Entra chão lá, nem entra nada. nas nossas redes lá, que vocês vão ver os nossos homens dançando. É lindo demais. Aí e a escolha da roupa do homem também segue os mesmos padrões da mulher. e requisitos da mulher. É claro que você não vai se preocupar com o decote, mas você vai se Com a preocupar. transparência, com marcar corpo, tudo. Porque o homem também marca corpo. Lógico, eu acho que muito mais ainda que a mulher, né? Entendi. Marca. E aí é uma preocupação também, Sim. quando você vai implantar um homem, ele também. Aí passa por você também, no caso. Todos os figurinos é passado por mim. Entendi. Então é isso, pessoal. Eu acho que ficou bem claro que tem como colocar um Ministério de Dança. Eu vou falar dança profética, tá, gente? Existe um negócio na internet que dança é dançar e não é profético. Pinta, pintar não é pintar profético. Depende da maneira que você dança, da maneira que você pinta. Né? Né? Você viu, né? A pastora aqui, ó. Né? Eu não. Lógico. Eu posso dizer o que eu danço, você pode dizer o que você pinta. Claro. Eu posso dizer dos outros, não posso dizer que a minha dança é profética. Porque eu danço para a transformação da minha vida e transformação das outras vidas. Se isso não é profético, então não sei. Desculpa. Pega essa aí, você, que acredita que não existe o profético, que o profético ainda não está no meio da igreja, né? Acho que não. Pega essa daí. Eu quero agradecer você mais uma vez. Se você gostou desse vídeo e gostou desse assunto, eu gostaria de convidar você a procurar nas redes sociais lá, tá? Tem bastante coisa da pastora Luciene, do Ministério Yeshua nas redes sociais. Nós vamos voltar aqui para falar mais sobre esse assunto, né? Porque é um assunto importante. E se você até vê pessoas dançando, mas pessoas explicando e falando o que elas vivem é mais difícil, né? Então eu queria te agradecer por esse tempo, muito obrigado, Deus abençoe. Você quer dar Eu mais? que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. E não se esqueçam, tá? Não deixa ninguém contar o sonho de vocês. Obrigado, fique com Deus.